Em clima de caos, a COP30 do Lula dá palco para vexames e deixa o presidente revoltado. Em meio a esse clima de revolta, Lula recebe uma notícia que o deixou contra a parede e ele já cogita ligar para Trump. Vamos ver também essa briga sobre a lei contra o crime organizado. O PT não gostou nada do Derrite como relator. Olá, amigos do canal Vista Pátria. Eu sou a Débora. A COP30 já foi escrachada pelo próprio Trump, que expôs a denúncia que trouxemos mais cedo aqui no Vista Pátria. Mas a vergonha não para por aí. Já na chegada, os participantes se depararam com essa fumaça preta, decorrente de um incêndio no aeroporto de Belém. Acho que essa fumaça não é nada ecológica. Mas além do fogo, tem o calor. E com a péssima estrutura oferecida por Lula e Barbalho, só restou aos participantes recorrer ao velho leque de mão. Sim, os ar-condicionados não funcionam num dos locais mais quentes do país. Porém, quem não ligou muito para o calor foram os ladrões que já aproveitaram para furtar drones e computadores que estavam numa ala destinada a movimentos sociais. Pelo menos a gente sabe que eles não vão ligar, pois foi só para tomar uma cervejinha. Talvez quem tenha roubado seja o próprio pessoal que está trabalhando no evento. Sim, a Polícia Federal identificou que o governo permitiu que pessoas com mandados de prisão trabalhassem na COP30. Tem como um governo desses combater o crime? E talvez seja por essa visão de mundo que eles estão tão revoltados com Hugo Mota por conta da escolha de Guilherme Derrite como relator do Marco da Segurança Pública. Eles já recorreram até o Alexandre de Moraes. Sim, Hugo Mota teve que sentar-se com o Moraes hoje para dar explicações. Agora, isso é até bom, pois vai servir para mostrar para aquelas pessoas que achavam que a perseguição iria parar só na direita. Agora, elas verão a força da juristocracia indo para cima dos policiais que estão tentando libertar o povo dos narcoterroristas. Vamos entender melhor isso tudo, mas antes... Apoiar este canal é mais do que patrocinar um trabalho independente. É mostrar que você não é indiferente com quem enfrenta a tirania do Brasil, se expondo e correndo riscos. Essa é uma batalha pessoal para mim, pois o meu marido, jornalista e fundador deste canal, Alan Frutuoso, foi preso por ordens de Alexandre de Moraes. Hoje, ele vive com tornozeleira eletrônica e é mais um prisioneiro político de Alexandre de Moraes. Moraes se recusa a soltar o Alan e eu sigo nesse drama sem saber quando teremos a nossa vida de volta. Por isso, o seu apoio é fundamental. Você pode fazer parte dessa luta ajudando-nos com qualquer valor. Você não ajudará apenas o canal, mas sim na defesa jurídica dele. O Pix está aparecendo aí na tela. É fácil, rápido e direto. Muito obrigada a todos que já nos apoiam e seja muito bem-vindo você que se junta a essa luta hoje. Como eu ia dizendo, esse acionamento ao Moraes pode acabar expondo o ministro numa pauta que atinge muito mais gente. Qualquer pessoa que não quer pagar taxa para o tráfico ou ser obrigada a usar a internet dos narcoterroristas verá que existe uma turma fazendo de tudo para proteger esse sistema vigente. Mas vamos voltar ao foco. Para mudar isso, é necessário mudar a lei. E para isso, o Derrite foi escolhido. E ele foi bem habilidoso com essa questão do terrorismo. Deem uma olhada. Por que mexer na lei antiterrorismo? Uma excelente pergunta também, porque eu pergunto para vocês, e vão pegar um caso prático, que nós tivemos um pouco antes da nossa gestão, final do ano de 2022, lá em Araçatuba. Inclusive, essa é uma tipificação penal que consta no artigo 2A, dentro da Lei 3.260, a Lei Antiterrorismo, que mais de 20 indivíduos alugaram 10 veículos blindados, fuzis 762, mais de 100 quilos de explosivos. Eles explodiram várias agências bancárias, atiraram em policiais, feriram policiais, fizeram com que membros da população, sociedade civil, eles utilizaram como barreira humana para que eles pudessem avançar no território. Foi uma cena literalmente de guerra e que no dia seguinte as aulas de todas as escolas na cidade de Araçatuba foram suspensas. Por que eu estou pegando esse fato específico? Porque
isso levou um pânico na sociedade local, na cidade de Araçatuba, no estado e até mesmo no Brasil, porque isso foi amplamente divulgado. Então, eu estou fazendo uma equiparação por lesividade. O que isso significa? Que mesmo não sendo considerado um ato terrorista, porque terrorismo no Brasil, de acordo com a Lei 13.260, tem que ser praticado em razão de xenofobia, etnia, raça, religião ou cor, mesmo estando dentro de um ato terrorista, ele causa o mesmo dano social como se fosse um ato terrorista. Por isso, a inclusão e a tipificação nesse artigo 2A. E além disso, nós estamos aumentando a pena de 12 a 30, que era mínimo 12, máximo 30 anos dentro da lei de terrorismo, para 20 a 40 anos de punição para quem comete esses crimes, como esse que eu mencionei, do Novo Cangaço, como o domínio de territórios que acontece no Rio de Janeiro, como a exploração econômica de internet, de água, de energia, que também acontece em várias comunidades do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Então, a equiparação é o dano que causa na sociedade como se fosse um ato terrorista, porque de fato leva terror e pânico para a população que sofre as consequências gravíssimas desses domínios de territórios e desses crimes graves. Além disso, o cumprimento de pena é aumentado de no mínimo 40% para no mínimo 70% em regime fechado. Tenho certeza que vai ser uma grande punição para aqueles que cometem esses atos aí que causam horror na sociedade brasileira. Ele vai aumentar em muito a pena e o sujeito vai ter que cumprir dentro do presídio pelo menos 70%. Isso aí tem um potencial enorme, assim como a lei anti-sequestro praticamente extinguiu essa prática que teve seu auge nos anos 90. Só que a turma do PT não gostou. Por que será, né? Eles queriam um projeto muquirana que dava 10 anos para essa turma, o que na prática permitiria que continuassem saindo após apenas 2 anos de pena. Só que, como eu falei, eles recorrem sempre ao Supremo Tribunal Federal. Eles querem centralizar tudo. E a Gleisi é muito clara ao expor isso. O Supremo acabou de pedir para a Polícia Federal abrir um inquérito para investigar organizações criminosas. No Rio de Janeiro. E aí, se essa lei estivesse valendo? Não podia. E tem mais uma coisa, quando você muda a competência policial, você também muda a competência judicial. Então, todos os processos que estão no âmbito da Justiça Federal teriam que passar para a Justiça Estadual. O medinho deles é esse. E essa será a nova queda de braço. O Moraes vai querer continuar se metendo em tudo, como fez hoje ao mandar a Polícia Civil do Rio parar de investigar aquelas pessoas que mexeram nos corpos adulterando provas. Por sua vez, ele ordenou que todas as provas que possam ser usadas contra a própria polícia sejam preservadas. Só que o povo está vendo. E como eu já falei, uma coisa é prender velhinha alegando que está defendendo a democracia. Outra é atrapalhar a polícia numa pauta que tem 87% de aprovação dos moradores das favelas. Moraes está entrando num campo que ele acha que conhece bem por ter sido secretário em São Paulo. Mas a coisa não é bem assim. É óbvio que com os poderes infinitos que ele tem hoje, ele pode se autoblindar. Mas a partir do momento em que você fura a bolha do espectro político, fica difícil todo mundo passar pano. O STF só chegou ao ponto que chegou por conta da leniência da imprensa. Só que no caso da segurança pública, por algum motivo que, confesso, eu ainda não entendi, eles estão mostrando a coisa como ela é. A imprensa não precisa florear. Se ela apenas mostrar os fatos, o Moraes não consegue bancar isso sozinho. A força do Moraes vem da imprensa que o legitima, e essa legitimidade pode ir para o ralo caso a força por mudança seja maior. E se isso acontecer, a mágica acontece. O sistema desengaveta qualquer uma das denúncias que os bolsonaristas fazem há anos e empicha ele a toque de caixa. Como eu falei, algumas atitudes podem acabar se convertendo em coisas boas. Agora, esse chacoalhão todo é por causa da segurança pública. Mas se o Lula se prejudicar no campo da economia, aí a coisa desanda de vez. E como eu falei no início, Lula recebeu a notícia de que as exportações do Brasil caíram drasticamente em outubro. Aí você verá a turminha da esquerda dizendo que isso não afetou em nada, dizendo que o Brasil superou, que aumentou o superávit, enfim. Eles vão tentar enrolar a própria militância.
Enquanto tentam comemorar superávit, a realidade é que o Brasil está vendendo menos produtos de alto valor para seu principal mercado comprador. O superávit aumenta porque o país está parando de investir, parando de importar máquinas e desacelerando sua indústria. E isso não é força econômica. As exportações para os Estados Unidos são em grande parte de maquinário, peças da indústria automobilística, aviões, produtos que geram empregos qualificados. E mesmo que muitos desses produtos tenham sido excluídos do tarifaço, só o fato do tarifaço existir já afeta a confiança. Compradores se antecipam e buscam outros mercados. Quando Trump diz que o Brasil está indo mal, ele está vendo esses dados. Sem contar a investigação do setor de carne, em que, conforme o release da Casa Branca, a JBS é o principal alvo. Então, diante de tudo isso que eu falei, Lula quer pegar o telefone e cobrar Trump sobre o encontro. De uma conversa que tem acontecido em Belém nas últimas horas, que é uma ofensiva que Lula pode fazer nos próximos dias. O presidente brasileiro avalia telefonar pessoalmente a Donald Trump, caso os Estados Unidos não acenem com uma nova data para o encontro entre o brasileiro e o americano ainda neste ano. Ele quer fazer essa ligação logo após atacar Trump na COP30 e defender o regime do Maduro na Colômbia. Parece que a química, ou melhor, a petroquímica que o Lula falou, explodiu. Agora, com o governo americano saindo do shutdown, a coisa deve ficar pior para Lula e companhia. Mas isso é assunto para o nosso giro pelo mundo. Usar óculos pode acabar sendo um desafio para muitas pessoas. Seja por questões estéticas ou até mesmo devido a transtornos como esquecer os óculos, por exemplo, quando mais precisamos. Não sei se vocês sabem, mas eu preferi trocar os meus óculos por lentes de contato. Muito mais prático e para mim, que sou esquecida, foi a melhor decisão. E para tomar essa decisão, eu contei com o apoio completo da Lente Online. Além da qualidade, eu contei com a segurança, já que eles são parceiros antigos aqui do canal. Além de um mix completo de lentes para todas as necessidades, como miopia, hipermetropia e astigmatismo, eles têm os melhores preços da internet e entregam em todo o Brasil. Eles te ajudam na escolha da sua lente de contato. É só enviar a sua receita e eles te auxiliam em tudo. A Lente Online é especialista no assunto e, através deles, fiquei sabendo que até já existe lente de contato multifocal. Isso mesmo, para quem já passou dos 40 e tem dificuldades para enxergar de perto, já pode corrigir a visão com lentes de contato multifocal. Se você precisa de óculos e ainda não usa lentes de contato, experimente essa opção e verá a liberdade que é enxergar bem sem usar os óculos. Link do Lente Online está na descrição desse vídeo, não perca tempo, corre lá. O governo Trump conseguiu vencer o shutdown. 8 democratas se renderam e foi formada uma maioria para derrubar o bloqueio orçamentário do governo. Bernie Sanders esperneou demais. A esquerda está brigando entre si, acusando uns aos outros de traidores por terem cedido. Chegaram a dizer que isso era deixar o Trump usar a fome como arma. Enfim, estão esperneando. Mas o mais importante aqui é que o corte de impostos foi aprovado, enquanto desperdícios que escorriam através de programas sociais de cunho de esquerda não foram continuados. Uma vitória incontestável para Trump, que já refletiu nos mercados de hoje, fazendo o Bitcoin e demais altcoins subirem, assim como uma leve subida do S&P 500. Trump também ordenou que os controladores de voo retornem ao trabalho imediatamente e os que não fizeram greve durante esse período vão receber um bônus de $10 mil pelo transtorno do atraso de salário. Por falar em salário, não podemos deixar de mencionar o anúncio de um cheque de $2 mil para cidadãos que não possuírem alta renda. A medida não é impressão de dinheiro atrelada a políticas populistas baratas como um Bolsa Família da vida. Esse dinheiro nada mais é do que sobra de tarifas arrecadadas. Todas essas tarifas que Trump está cobrando de outros países terão seu excedente no orçamento distribuído para o povo. É como se fosse um dividendo das tarifas.
O governo está distribuindo dinheiro arrecadado de outros países. Isso é genial, pois serve como injeção de dinheiro e a tendência é aquecimento da economia. O novo presidente da Bolívia tomou posse neste final de semana. É um marco do fim de 20 anos de governo de esquerda. A cerimônia contou com a presença do argentino Javier Milei, que foi ovacionado. Na Rússia, uma cena inusitada aconteceu durante um evento de MMA. Um cidadão ignorou o hino nacional e não se colocou de pé. Pois bem, colocaram ele de pé à força. Executivos da BBC se demitiram após ficar comprovado que manipularam o discurso de Donald Trump com o intuito de incriminá-lo sobre a invasão do Capitólio. Eles cortaram partes relevantes do discurso, o que acabou mudando totalmente o contexto. Played the following clip. We're going to walk down to the Capitol and I'll be there with you and we fight. We fight like hell. But Trump didn't, in fact, say this at all. The BBC spliced together two clips that took place 54 minutes apart. So let's go through it again. We're going to walk down to the Capitol and I'll be there with you. Now, see there, between Capitol and, that's a cut. Here's what Trump actually said. We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. It's different. It wasn't until nearly an hour later that he then said the second part of the BBC's version. We're going to walk down to the Capitol and we fight. We fight like hell. That is damning stuff. Trump já anunciou que vai processar a emissora. E olha que os últimos processos do Trump são todos na casa dos bilhões. Esse pessoal está muito ferrado. Provavelmente vão tentar um acordo, mas até os acordos têm sido avassaladores. No Brasil, tivemos uma cena inusitada no GP de Fórmula 1 em São Paulo. Ainda no Brasil, surgiram algumas explicações para os preços tão caros na COP30. A secretaria do governo Jader Barbalho está praticamente extorquindo o pessoal que quer colocar uma barraquinha lá. E ainda por cima, estão cobrando em dólar. Vejam o depoimento dessa empreendedora. Então, sobre os valores, a gente está pagando o aluguel para a secretaria que faz toda essa disponibilização do espaço de $280 por metro quadrado. Como o nosso estande são 15 metros, a gente paga $4.200 para estar aqui, que equivale a quase R$23 mil. Isso é diária? Ou não, é, esse é o valor total? Pelo período, exatamente. Perfeito. R$23 mil. Fora as outras exigências, como por exemplo, a gente não pode entrar com carro particular, a gente precisa de um carro apropriado para transporte de alimentos. A gente teve que contratar uma consultoria de uma nutricionista para fazer toda a verificação e a checagem e os testes dos insumos que a gente utiliza para comprovar que não há nenhuma contaminação. Então esse já foi um outro custo. Além disso, a gente teve que disponibilizar uma equipe de 8 pessoas, porque a operação é de 7 até 22 horas, e todas essas pessoas recolhendo encargos trabalhistas, seguindo a legislação trabalhista vigente, então o custo é elevadíssimo. Ainda assim, eu não considero que os preços que a gente está praticando, pelo menos aqui no nosso quiosque, sejam abusivos. A gente teve que aumentar, obviamente, os preços. O que dizer de um negócio desse? Agora, eu quero agradecer aos patrocinadores que apoiaram o canal através do Pix nesse final de semana e também na última sexta, como a Cleonice Figueiredo, a Ana Cláudia, o Ricardo Weber, Marcos Vinícius e todos os outros que estão aparecendo aí na tela.
Muito obrigada e até amanhã à noite.